Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar, são os objetivos do nosso grupo propósito. Vamos juntos, meu irmão. Se você conhece alguém que precisa ouvir da palavra de Deus, clique na descrição, tem um link aí para você compartilhar com essas pessoas, para que elas possam se juntar a nós. Nós já somos quase 900 pessoas e pretendemos chegar ainda este ano a 1000. Aliás, ainda neste livro. Olha aqui, atrás nós temos aqui as Bíblias, já sorteamos uma, né? Ainda temos duas NAA e duas Bíblias dos reformadores para sortearmos. Preste atenção, meu querido irmão, se nós chegarmos a 1000 pessoas, quando tivermos a nossa live, no final do livro de Salmos, nós teremos aí o sorteio de uma Bíblia NAA e mais uma que vai ser um presente meu para você. Então, vou comprar mais uma Bíblia dos reformadores, essa Bíblia vai ser sorteada e você vai ganhar esse presente aí, essa lembrança dessa jornada que estamos empreendendo juntos. O Salmo de número 27 é um salmo onde Davi, ele canta sobre o seu desejo pela presença do Senhor. Meu irmão, se há um lugar seguro para nós, é a presença do Senhor. Você tem que entender, meu irmão, quando a Bíblia diz que o Senhor é socorro bem presente na tribulação, que o Senhor é rochedo forte nos dias de angústia. Davi ele vai dizer o seguinte, ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Davi está dizendo, Senhor, se o Senhor é quem ilumina os meus passos, se o Senhor, ó Deus, é quem me salva, eu vou temer a quem? A Bíblia diz, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Davi está dizendo, Senhor, eu estou em ti, quem é que pode me atingir? Davi, ele tem tanta certeza que ele vai dizer assim, quando os meus inimigos tentam alguma coisa contra mim, eles é que tropeçam e caem. É comum, meu irmão, nós temos uma ou outra pessoa que não se dá, né, conosco. Isso acontece no seu trabalho, na sua escola, até em locais onde esse sentimento não deveria acontecer, que é, por exemplo, uma igreja. Geralmente você tem alguma pessoa ou outra que não tem tanto apreço por você. E o que Davi está dizendo não é apenas, irmãos, sobre isso, né? Porque você vai, naturalmente, por temer a Deus, por crer em Cristo, você vai ter oposição. Mas Davi está dizendo que ele está tão seguro quanto a proteção que a presença de Deus proporciona, que ele diz o seguinte, ainda que um exército se acampe contra mim, não vai se aterrorizar o meu coração. Então imagina que ao invés de um inimigo, você acorde e todos estão contra você. Davi está dizendo, ainda assim meu coração não vai se atemorizar. E ainda que essa intenção de batalha, um exército acampado, quer dizer que é um exército que está ali prestes a entrar em guerra. E Davi vai além, ele diz, ainda que se estourar, ele diz, ainda se estourar uma guerra contra mim, mesmo assim eu terei confiança. Davi está dizendo, Senhor, eu vou confiar em ti, eu vou confiar que a tua presença é proteção, eu vou confiar que quem tem Deus já tem a maioria, meu irmão. E é isso mesmo. Se nós estamos em Cristo, irmãos, nós vamos vencer o mundo, porque o nosso Senhor venceu o mundo. Mas se nós não estamos em Cristo, pode ter certeza que nós não vamos experimentar o que Paulo declarou em Romanos 8, que por intermédio daquele que nos amou, nós somos mais do que vencedores. Isso não quer dizer, meu irmão, preste atenção, quando Davi diz isso, ele não está dizendo que o inimigo seja fácil de enfrentar. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. O inimigo pode nos afetar fisicamente, tem tantos missionários que são perseguidos, até mesmo mortos, por causa do Evangelho. O inimigo pode nos abalar emocionalmente, você sabe bem sobre isso. Se você já passou por perseguição, você entende o que eu estou dizendo. O inimigo pode também, meu querido irmão, nos deixar desanimados. Mas sabe o que o inimigo não tem poder de fazer? Mudar o nosso status espiritual. Por intermédio daquele que nos amou, que é o Senhor Jesus, e que já venceu na cruz todas as nossas batalhas, nós somos mais que vencedores, nós somos amados. Nós somos, irmãos, filhos, e a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem coisas do passado, nem do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nenhum poder, seja dessa terra, seja poderes sobrenaturais, nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é por isso que Davi, mesmo ainda sem saber sobre Jesus, já tinha uma confiança enorme no Deus de amor. Nós, meu irmão, que sabemos disso, devemos ter ainda maior confiança do que Davi. E Davi diz o seguinte, olha, no dia da adversidade, Senhor, por que eu quero estar na tua presença? Ele faz um pedido, ele fala assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Preste atenção no que Davi está dizendo. Senhor, uma coisa eu peço e buscarei. Então, esse é o princípio da oração. Oração, irmãos, é pedir a Deus, mas fazer aquilo que está ao nosso alcance. Então, às vezes a gente pede para ter a presença de Deus, mas não busca, não medita na palavra, não ora, não louva, não coloca para dentro do coração aquilo que nos remete ao Senhor. Gastamos a nossa vida toda longe do Senhor e queremos sentir a presença do Senhor, não tem sentido nenhum. Então, meu querido irmão, se você tem o desejo, como Davi, de estar na presença do Senhor, peça e busque. E ele pede para estar todos os dias da vida dele na presença do Senhor,
contemplando a sua beleza e meditando no templo. O templo era o lugar da sua presença. Então, o que Davi está pedindo, em outras palavras, é o seguinte: Senhor, uma coisa eu peço e vou buscar todos os dias da minha vida, em todo o tempo, que eu possa estar maravilhado com a presença do Senhor. Sabe, meu irmão, aquela sensação assim, de que Deus está presente? Como quando nós cantamos aquela música de coração, aquele corinho, né, antigo, que diz: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, porque realmente a gente está sentindo a presença de Deus a nos envolver. Meu irmão Davi está dizendo que ele quer ter essa sensação todos os dias. Ele quer meditar no templo, porque o templo era o símbolo da presença de Deus. Ele está dizendo: Senhor, uma coisa eu peço e vou buscar, que o Senhor se faça presente de maneira perceptível na minha vida todos os dias. Sabe por quê, meu irmão? Porque se o Senhor está presente, no dia da adversidade, o Senhor vai nos ocultar no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Olha o que Davi está dizendo. Ele está dizendo que se nós estivermos sentindo a presença do Senhor, o dia que o exército acampar contra nós, o dia que a guerra estourar, meu irmão, nada exterior vai poder afetar aquilo que nós estamos experimentando por dentro. Porque isso aqui, meu irmão, estar na presença de Deus, sentir a presença de Deus, acontece aqui no interior por fé. É por fé que nós experimentamos isso. Quando a Bíblia diz que Deus é refúgio e fortaleza, o correr para esse refúgio, meu irmão, não é um deslocar geográfico, não é sair do ponto A e ir para o ponto B. Não é isso. É uma decisão do nosso interior, nos abrigarmos no Senhor, confiarmos no Senhor, acreditarmos que aquele que nos ama e que não poupou o seu próprio filho também vai nos salvar de todas as outras adversidades. Aquele que nos livrou das garras e da condenação do pecado, meu irmão, vai nos ajudar também na batalha contra os pecadores, contra aqueles que se levantam contra nós, contra aqueles que querem o nosso mal. O Senhor vai nos guardar. E aqui diz que o Senhor, no dia da angústia, ele vai nos colocar lá no centro da sua presença, lá no tabernáculo, no mais recôndito do tabernáculo, ele vai nos acolher e nós vamos sentir a sua presença. Davi diz que naquele momento nós seremos elevados e os nossos pés estarão sobre uma rocha. Pisar sobre uma rocha é pisar, irmão, de maneira firme. Basicamente o que Davi está dizendo é: você vai ter firmeza para no dia da angústia entender tudo. Entender quem é você. Entender por que você está aqui. Entender para quem você vive. Entender, meu irmão, o sentido e o propósito das suas batalhas. Entender que tudo que você está vivendo glorifica a Deus e você vai sair dessa situação fortalecido. Agora, Davi diz: será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. E lá na presença de Deus eu vou oferecer sacrifício de júbilo, eu vou cantar e vou salmodiar o Senhor. Imagina essa situação, irmãos. Você sendo perseguido, os seus inimigos querendo ver você angustiado, e ao invés disso você canta louvores. Isso te lembra algum episódio? Lembra, né? Paulo e Silas na prisão, depois de ter sido açoitados, à meia-noite, uma hora que eles podiam estar reclamando, estavam com os pés presos às mãos. Preste atenção, irmãos, eles estavam acorrentados, haviam esticado ali Paulo e Silas, e se eles eram flexíveis como eu sou, meu irmão, ele estava sofrendo mais do que com as chicotadas. E ao invés de reclamarem, a Bíblia diz que eles cantavam louvores, e a prisão tremeu, as portas da prisão foram abertas, os grilhões foram quebrados, eles ficaram livres. Davi está dizendo: Senhor, no dia da angústia eu vou louvar o teu nome, porque eu vou sentir a tua presença. E nesse dia, Davi pede: Senhor, ouve a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde. Ao meu coração ocorre, buscai a minha presença. Preste atenção. Davi está dizendo que Deus falou ao seu coração: buscai a minha presença. E naquele momento ele diz: eu vou buscar a presença do Senhor. Então, Senhor, já que o Senhor falou ao meu coração e eu obedeci, Davi vem dizer no versículo 9, não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Eu sei que eu tenho motivo de sobra para o Senhor me rejeitar, mas não me rejeite. Porque o Senhor, Deus, é o meu auxílio. Não me recuse, nem me desampares, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Não tem chance para mim contra os meus inimigos se o Senhor não me amparar. E ele diz: eu sei que o Senhor vai. Olha que declaração maravilhosa, irmãos, uma das mais belas da Bíblia. No versículo 10, Davi diz: porque se a minha mãe e o meu pai me desampararem, o Senhor de modo nenhum vai me desamparar, o Senhor vai me acolher. O Senhor me acolherá. Davi está dizendo: não tem dúvida, Senhor, não tenho dúvida que o Senhor, que é o Deus da minha salvação, aquele mesmo que falou no meu coração, busque a minha presença. Então, eu busquei a sua presença, eu sei que o Senhor não vai esconder o teu rosto de mim, porque ainda que o meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor vai me acolher. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Davi está dizendo: Senhor, tu és um exército aqui acampando, a guerra estourou, eu não sei o que fazer, eu louvo o teu nome, que no meio dos meus inimigos, dos que me espreitam, dos que estão aguardando a minha queda, que o Senhor me guie por uma vereda plana. Me mostre o teu caminho, me mostre a tua vontade. Não me deixe, Senhor, à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Davi está dizendo: Senhor, não me desampares. Me guia mesmo pela vereda plana, porque ao meu redor, Senhor, estão aqueles que falam falsidade, respiram crueldade, querem me ver derrotado. Mas eu creio, Senhor, que eu vou ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, meu irmão, se você está passando por provas, talvez eu estou me dirigindo a alguém que está sofrendo uma perseguição.
E não é de uma ou outra pessoa, mas você está experimentando, irmãos. Essa sensação, tem um exército contra você, a guerra estourou, você não sabe o que fazer, meu irmão, se volte para Deus. Não dê um passo sem que Deus mostre. E Ele vai mostrar de maneira plana a sua vontade. Creia que você verá a bondade do Senhor na terra dos viventes. E eu termino dizendo para você o que Davi disse para a sua própria alma. Ele diz: espera pelo Senhor e tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Aguenta mais. Tem bom ânimo. Espera pelo Senhor. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera no Senhor. Bom é aguardar no Senhor. E isso, irmãos, a palavra de Deus diz em silêncio. Você não sabe o que dizer? Cale-se. Ore. Busque a presença do Senhor. Se você tem sentido Deus dizer: busque a minha presença, meu irmão, obedeça a voz do Senhor. Busque a presença do Senhor. E pode ter certeza, no dia da angústia, Ele vai te envolver. E no meio de um exército acampado contra você, no meio da guerra, Ele vai levar você e firmar os seus pés sobre a rocha que é Cristo. Você vai sair dessa batalha ainda mais forte e entendendo literalmente o que significa ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.